Este programa é livre para todos os públicos. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hebreus 13, capítulo 5b. O padre está acostumado com óculos aqui, não repara se eu ficar tirando e coçando o olho, né? Para o uso sazonal, Paula, não é para usar sempre, mas eu já estou acostumando, né? Para depois não ficar com a dor na cabeça. Então vamos lá, Hebreus 13, capítulo 13, versículo 5b. B, como o padre explicava, filha, é a segunda parte, tá bom? Então olha lá, eu já vou começar da segunda parte do versículo. Contentai-vos com o que tendes. Podia parar por aqui, mas eu vou terminar. Contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio, Jesus, disse: eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei, jamais te abandonarei. Repito, contentai-vos com o que tendes, porque Ele próprio disse: eu nunca te deixarei e jamais te abandonarei. Tem ordem e promessa. Olha só, justamente, ordem de Deus e uma promessa de Deus. Ele nunca te abandona. Deus nunca nos abandona. E essa palavra, eu vou construir toda a minha reflexão sobre esse verbo e essa ordem de Deus, que é o contentai-vos com o que tendes. O que significa contentar-se com o que tende? Com o que nós temos. Em primeiro lugar, já quero dizer que você tem que tirar, nós temos que tirar, porque hoje cedo fui fazer uma pesquisa mesmo, pegar o original, como foi escrito, para entender o que a Bíblia queria dizer, né? Não é aquela coisa, se contenta aí, menino. Lembra quando a mãe falava? Você não vai não na festa, a gente não tem dinheiro para comprar, está muito caro o ticket lá para você entrar, o bilhete, a entrada do baile, do show. Então se contenta aí mesmo com o seu PlayStation ou fica em casa brincando aí com seus carrinhos, né, com alguma coisa. Não é nesse sentido que a Bíblia está dizendo. Não é um se contentar de que, não tem jeito, viu? Acomoda aí, aceita que dói menos. Não. O verbo do grego é o verbo eté. Eté, que significava o seguinte. O original com o qual foi escrito esse verbo contentai-vos, né? Significava o seguinte. Esteja contente, alegre com aquilo que você tem e é no presente, aqui e agora. Esse era o sentido de eté. Ou eteos, né? Poderia flexionado. Eté, contentai-vos, significava o seguinte: esteja alegre com o que você tem agora no presente, com o que você é agora no presente e com o que você é e tem aqui. Interessante, né? Nossa. Quando você vai no original, você consegue entender o que a Bíblia está querendo dizer. E veja bem, se contentar está no sentido de viver com alegria o ponto no qual a gente está hoje. Alegria, tristeza, privação, bonança. Deus quer que nós vivamos com alegria. E não é que nós não tenhamos que nos acomodar e não buscar progresso, entendeu? Progresso existe, a gente tem que buscar, almejar, né? Mas sendo alegre no ponto no qual a gente está. Porque veja bem, quando você perde a paz por aquilo que você não tem, você começa a se agitar, ficar triste e ficar amargo, né? Então, em síntese, a Bíblia está dizendo: esteja em paz com aquilo que você não tem, esteja em paz com aquilo que você ainda não é, esteja em paz, alegre com a sua situação atual. Padre, mas deveria ser de tal forma. Não é. Padre, meu marido deveria ser assim, a minha esposa deveria ser assado, ou eu deveria ter casado, ou não deveria ter casado com essa pessoa. Contentai-vos com aquilo que você é, com aquilo que você tem. E não que a Bíblia, filho amado, filha querida, queira levar você e eu a sermos conformistas, não é assim mesmo, não dá para melhorar, não é isso. É porque a Bíblia está com uma sabedoria que lhe é própria, nos revelando essa intuição de fundo, que a gente gasta muita energia quando a gente se foca naquilo que a gente não tem. Quando a gente se foca naquilo que a gente não é. Você gasta uma energia tremenda e uma energia que não te leva a lugar nenhum. É como a energia gasta na preocupação. Não é? A energia gasta na preocupação, eu uso a metáfora da cadeira de balanço. Os mais novinhos que não sabem o que é isso, o tio explica. Era uma cadeira que a gente... Né? Hoje em dia você vê cadeira de balanço? Você não vê, mano. Na casa da vovó. Na casa da vovó, na casa da vovó. Você fica ali, se mexe o dia inteiro, mas não sai do lugar.
Tem muita gente que gasta energia como se gasta numa cadeira de balança. Está se mexendo, está preocupado, está sofrendo pelo que não é, mas não sai do lugar. Só fica mais velho, né? Mais ruga no rosto aí, senhora? Mais angústia no coração, né? É uma energia gasta em vão. Então a Bíblia é um livro, gente, em algum sentido minimalista, porque ela nos leva a descomplicar a vida. Eu vou falar sobre isso hoje. Ela nos leva, a Sagrada Escritura, a simplificar a vida, sabe? Simplificar e descomplicar. Porque veja bem, talvez você não tenha tudo que você gostaria de ter, mas Deus já te deu muita coisa. E quando você se foca no que você não tem, você deixa de celebrar o que você tem. Esse se focar naquilo que a gente não tem, rouba os motivos da nossa celebração. Quanta gente adoecendo porque não celebra mais a vida, não celebra mais o que tem, não celebra mais o possível dos dias. Mais uma vez eu digo, talvez você não tenha tudo que você gostaria, né? Mas você já tem muita coisa. Então, se alegre no ponto no qual você está. Celebre a vida no momento em que ela está. E saiba que Deus te quer celebrando-a, vivendo-a, contentando-se nela hoje. Porque muitas vezes, gente, inconscientemente, presta atenção no que o padre vai dizer, nós somos escravos de um padrão inconsciente muito alto de perfeição e de felicidade. Eu só vou me permitir ser feliz o dia que eu tiver aquela casa. Eu só vou dar permissão para mim mesmo, porque é um jogo mental, né? O ser humano às vezes é meio complexo, né? Eu só vou me permitir descansar, ser feliz. O dia que eu tiver aquela casa, o dia que o meu marido me disser isso, o dia que a minha esposa agir de tal forma, o dia que o meu filho fizer assim, agir assado, o dia que eu emagrecer. Sabe de uma coisa, que a gente perde tudo na vida, a única coisa difícil de perder é peso. Você perde amigo, você perde dinheiro, mas peso é um negócio. Mas tem gente que é assim, né? Eu só vou ser feliz no dia que eu emagrecer. É um padrão mental alto, inconsciente, né? E a pessoa passa a vida inteira brigando com isso e gastando uma energia como numa cadeira de balanço. Se mexe, não sai do lugar, né? Aquelas cadeiras antigas, não sai do lugar. Sabe? Esse padrão alto que a gente se impõe, sabe, ele complica a nossa vida, mas a palavra está dizendo, descomplica a sua vida, seja feliz com aquilo que você é, com o que você tem. E como dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, que eu sou apaixonado pelos escritos de Santa Teresinha, ela dizia, a vida é um brevíssimo segundo, né? A vida é um só dia que escapa e me foge. Tu bem sabes, ó meu Deus, para amar-te nesse mundo eu não tenho nada mais que o hoje, que o agora. A vida é um brevíssimo segundo. Tem gente que passa a vida inteira brigando com a vida que tem e não é feliz, não se alegra. Eu me recordo de uma pessoa que certa vez eu conheci, Deus o tenha, né? Eu fui visitá-lo depois na UTI, a pessoa veio a falecer, que era uma pessoa uma pessoa muito boa mesmo, mas talvez por falta de elaborar um pouco mais a sua concepção da vida, a sua personalidade, acabou vivendo a vida inteira trabalhando muito. Era um senhor já ligado a alguém que é amigo meu, conhecido meu, trabalhou a vida inteira, não tirou férias, né? Privava-se muito de comer, privava-se muito de muita coisa, trabalhava, comia mal, só trabalhava, né, que trabalhar é normal, e sempre dizia, né, para os netos, para as pessoas, eu já ouvi, né, essa pessoa dizendo, mas o dia que eu conseguir comprar aquela casa lá na praia, aí sim eu vou curtir, ou o dia de tal coisa, aí eu vou curtir, mas era uma pessoa assim, você via pela expressão, assim, sisuda, né, tadinho. E de repente ele descobriu uma doença, em 3 semanas veio a falecer. 3 semanas, e eu fui ainda, era padre novo, né? Fui ainda dar unção dos enfermos lá no hospital, acompanhei, tal. E um pouquinho antes, acho que um mês antes, ele tinha conseguido pagar a última parcela da casa na praia, que ele não chegou a desfrutar, né? Então, claro, uma fatalidade, mas, gente, a vida é uma viagem, mas você tem que sentar na janela e aproveitar a paisagem, sabe? Você tem que tirar o peso que muitas vezes a gente se impõe, porque esse padrão alto, sabe, de exigência, ele vai roubando, sequestrando a nossa alegria interior, a nossa capacidade de viver cada momento, de celebrar cada momento. Olha, Deus te quer feliz hoje, na situação que você está vivendo. Padre, mas eu estou com depressão. Seja feliz dentro daquilo que você consegue na depressão. Mas na depressão, Deus ama você. Eu dizia ontem no Pra Ser Feliz, no qual eu abordei esse tema difícil de falar, sobre a prevenção ao suicídio. Quem gosta de falar, mas é preciso, né?
Não pode ser um tabu, tem que oferecer luz. Mesmo você com essa tendência, que esse pensamento não é porque você tem, filho, filha, um pensamento de morte que você tem que se matar. Isso é reflexo, às vezes, de um desânimo, de feridas que você não curou, da falta de motivação. Você pode buscar ajuda com o sacerdote. Ontem eu falava do CVV, que é o Centro de Valorização à Vida, né? Que é um trabalho bonito de pessoas sempre dispostas a ouvirem, se você liga lá no telefone deles, há pessoas que estão prestes a cometer o suicídio, voluntários, pessoas treinadas, médicos também. Muito bonito, tem instrumentos para nos ajudarem, sabe? E ali não é uma assistência religiosa específica, mas é uma assistência de escuta, é uma assistência de terapêutica em algum sentido, né? Sabe? Só que muitas vezes a vida, a tentação, a amargura vai sequestrando a nossa celebração. Deus quer que você celebre a Deus. O que aconteceu no cerco de Jericó para as muralhas caírem? O povo começou a louvar e cantar. Quando você louva, Deus se levanta e combate em seu favor, eu dizia sexta passada. Sabe? Então não fique preso somente no negativo, porque veja bem, analise hoje o seu contentômetro interior, né? E veja que nível de contentamento você tem, de alegria na experiência que você tem, de vida hoje, com aquilo que você é, né? Sabe, quando a gente se foca só no que nos falta, a gente se torna ansioso, a gente se torna pessimista, a gente se torna amargo. E eu tenho uma frase antiga, né? Que eu sempre gosto de repetir para mim mesmo. Quem só vê o que falta, na falta fica. Quem só vê o que falta, na falta fica, sabe? Se você só olha o que está faltando, você fica só naquilo que está faltando. E outra frase que sempre me acompanha, que diz o seguinte, né? Se você não tem algo, talvez seja porque você ainda não precisa daquilo. O que você não tem, você não precisa daquilo agora. Se você precisasse, você já teria. Deus já teria te dado. Então, talvez isso que você não tem, você não precisa disso ainda, né? Então, sabe, esse é o tipo de dica, o tipo de palavra, sabe, eu gosto demais, muito prática, muito cotidiana, né? Porque quem não lida com luta, quem não lida, meu Deus, você olha o filho que você tem, não é o filho que você queria, mas é o filho que você tem. Não é a vida que você queria, mas é a vida que você tem. Então, não celebre como esse senhor que eu falei, não espere como esse senhor que eu dei o exemplo. Tudo, você perder tudo para você olhar. Sabe, esses dias eu estava olhar e falar, nossa, eu tinha tudo que eu queria. Esses dias eu atendi um casal jovem, foi tão bonito. Depois de um tempo, eu atendendo, acompanhando alguns meses, né, a vida do padre é muito corrida, mas eu tento ainda dar esse serviço, assim, acompanhar algumas pessoas. Depois de um tempo ele falou, padre, depois desses meses de acompanhamento, eu descobri que eu já tinha a esposa que eu queria. Eles estavam numa crise, quase separando. Mas depois que ele melhorou, ela começou a melhorar, ele começou a agir mais como um homem da casa, dando a segurança, fazendo a parte dele, ela começou a reagir melhor. E ele falou, eu já tinha a esposa que eu queria. E eu não sabia, padre. Obrigado, né? O Senhor, a palavra de Deus me ajudaram, né? Obrigado, sabe? E ele falou, minha vida hoje é mais simples, mais feliz. Eu deixei de fazer algumas coisas para estar mais com a minha esposa, para ser mais família. Mas como eu estou feliz e como o meu casamento hoje me completa, né? Então, é preciso celebrar o que se tem, sem se amargar pelo que não se é e não se tem. E essa passagem, ela nos leva a simplificar a vida, descomplicar. Está ligado nessa passagem, o conceito da simplificação da existência. E eu digo para você, a felicidade, ela está ligada a um processo de você simplificar a vida. Ninguém se torna feliz de fato, leve, eu escrevi isso no meu primeiro livro, Construindo a Felicidade, lá em 2011, 2010, acho, que quando você, de fato, se decide a ser feliz, você precisa decidir-se, primeiramente, em simplificar a sua vida. Tirar os pesos desnecessários, tirar as culpas que não precisam estar ali, ater-se ao essencial. Então, inspirado por essa palavra, eu sei que as pessoas gostam muito desse tipo de dica, de pregação, quando tem passos assim, né? Divisões, né? De como simplificar a vida. Então, eu fiz algumas divisões aqui. Eu nem vou dizer quantas eu separei, porque talvez não dá tempo, o pessoal fala, faltou 4. Eu vou falando as que der, né? Tá. Mas dicas a partir dessa palavra, inspirados por essa palavra linda, para você descomplicar a sua vida, simplificar a sua vida e, consequentemente, ser mais feliz. Vou falar a primeira. Primeira dica para você descomplicar a sua vida, simplificar a sua vida a partir dessa palavra, se alegrando na sua realidade hoje. Escolha muito bem as guerras que você tem que lutar e não entre em batalhas desnecessárias.
Você não tem que lutar toda a guerra, você não tem que enfrentar toda a batalha. Poupe a sua energia, gaste a sua energia com o que é essencial. Foque a sua energia mental, psicológica, espiritual com o que é essencial. Perfeito. Não é toda a batalha que a gente tem que lutar. E tem batalha, gente, me perdoe, que não é batalha honrosa, é um laço, é uma armadilha, né? Tem um termo, quando a pessoa, eu não me recordo o termo, quando é atraído para uma armadilha, uma tocaia, não sei, alguma coisa semelhante. Tem batalhas que não são honrosas, que não vão, em primeiro lugar, mudar, nem resolver o problema. É quando você vai discutir com uma pessoa cabeçuda, né? Uma pessoa teimosa. Você sabe que você não vai mudar, que ela não vai mudar, né? Vou dar um exemplo. É como um fanático de um time que eu pensei aqui agora, não vou dizer que é o Corinthians. Oh, escapou. E o fanático de um outro time começa a conversar sobre futebol, né? Gente, é difícil. O estilo do Corinthians é o melhor para o outro, o estilo do outro é melhor e o técnico é melhor, acabou. Né? A Paula falou Flamengo, eu tinha pensado no Palmeiras, mas tudo bem. A Paula já puxou para o time dela, né? Mas não adianta, tem discussões, gente, que não levam a lugar nenhum. Então, simplifica. A pessoa é assim, se contenta com a sua verdade. Eu convivo com uma pessoa cabeçuda. Talvez seja aquele que dorme do seu lado. Jesus. Que ele te fortaleça aí. Tem coisas, assuntos que você não tem que entrar. Escolha com sabedoria as batalhas. Outra coisa, dentro dessa primeira dica, né? Não gaste tempo demais com picuinha, com aquilo que não é essencial, né? Eu vou entrar numa batalha desnecessária e vou gastar o meu tempo com picuinha, com aquilo que não é essencial. Gente, essas benditas picuinhas, não sei nem de onde vem essa palavra, engraçada, né? Picuinha. Mas isso rouba tanto da nossa energia, sabe? A picuinha, as coisas desnecessárias que você vai se prendendo. É porque falaram, é porque fizeram, é porque o copo não está no lugar. Olha, gente, chega um momento da vida que ou a gente é feliz ou a gente fica preso em picuinha. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Sabe? Quando a gente se foca no essencial, a gente vai descomplicando a vida, né? Então, dentro da primeira, que é escolher as batalhas, porque tem a ver com batalha isso aqui. Agora, segundo passo para você descomplicar a sua vida. Entenda que o menos é mais. Em muitas situações, sabe? O menos é mais em muitas situações. Você não precisa ser de tudo para ser feliz. Às vezes você está pedindo uma coisa para Deus que no fundo seria uma aprovação para você. Porque o nível de preocupação ao que essa coisa iria te levar, essa graça, que você acha que é graça, iria te levar, ia roubar a sua paz, subtrair a sua energia mental, psicológica, né? Espiritual. Então, entenda que o menos é mais. Você tem menos, esse seu menos nas mãos de Deus vai se tornar mais. Você tem menos, 5 pães e 2 peixes. Deus multiplica o seu pouco e alimenta uma multidão. Confia. Você não precisa de tudo que você acha que você precisa para ser feliz. Não precisa. Eu digo para você com conhecimento de causa. Às vezes a gente acha que a gente precisa de certas coisas que a gente não precisa. Então, o menos é mais. Tem dia que você queria fazer tanto, você fez 40% do que você queria. O menos é mais, confia. Às vezes você queria fazer tudo tão perfeito, mas não deu. O menos é mais. Quando a gente vai se reconciliando com essa realidade de que o menos é mais, sabe? A gente vai tendo mais paz. A gente não se prende a tanta coisinha, né? Terceira dica, seja claro nas coisas e não deixe coisas subentendidas, mal resolvidas. Essa é uma dica para você descomplicar a sua vida. Essa é uma dica para você simplificar a sua vida. Porque a pessoa complicada, aquela pessoa que não sabe dizer não, ela vai deixando tudo subentendido, né? Você vai, talvez. Aí você não quer ir, em vez de dizer para a pessoa, eu não vou na festa na sua casa, eu não tenho tempo, eu estou cansado. Talvez. Aí depois encontra na padaria o vizinho, você não foi na festa, né? E fica, né? Sem graça, né? Evitando a pessoa, evitando no lugar que a pessoa está. É o que está escrito no Evangelho. O vosso sim seja sim, o vosso não seja não. O que passa disso vem do maligno, Jesus disse, né? Então, seja claro, não deixe coisas subentendidas. Seja claro com o que você é, com o que você não é, com o que você quer, com o que você não quer, com o que você gosta, com o que você não gosta. Essa clareza é essencial para descomplicar a nossa vida, porque às vezes a gente vai se enroscando nesses subentendidos, nessas respostas que a gente não dá, nessas coisas que a gente não fala, nessa mania de querer agradar todo mundo, a gente não consegue
a gente vai pedalando, sabe, não sai do lugar, patinando sem sair do lugar. Então não deixe coisas subentendidas. Agora acho que é a quarta, né? Identifique as informações realmente necessárias e filtre as informações que você recebe. Gente, uma das coisas que mais nos deixam ansiosas hoje em dia, é o fluxo enorme de informações que a gente recebe. É tanta coisa que você recebe através do seu celular, é informação, é foto, é vídeo, é grupo de WhatsApp, é catástrofe. Então, para você descomplicar a vida, para você simplificar os seus dias, sabe de uma coisa, você não precisa saber de tudo que acontece. Você não precisa estar conectado a tudo, você não precisa ter todas as informações de tudo. Porque a internet, as redes sociais, eles acabam criando na gente, consciente ou inconscientemente, a ilusão de que não está conectado, não está sabendo o que está acontecendo, é não viver, é não existir. A impressão para muita gente é, não está na rede, não está lá naquela rede social, a pessoa não existe. Existe. Né? Nós não precisamos receber tanto fluxo de informação. E às vezes esse excesso de informação vai tornando a vida da gente complicada. Porque o Sêneca dizia, né, que em algum sentido a ignorância é uma bênção, né? E muitos estudiosos contemporâneos da ansiedade, por exemplo, eles entenderam que uma das raízes da ansiedade é o excesso de opções, né? Você tem tanta opção para tudo. Você pode comprar uma camisa, mas você tem 59 opções. Então você gasta o triplo do tempo e fica ansioso. Qual delas vai ser a melhor? Qual vai chamar mais atenção? Qual vai gerar um impacto positivo, uma visão positiva para o meu chefe? Antigamente se tinha menos opção, mas se tinha menos energia despendida. É bom ter opção, claro. Mas a gente não precisa estar sempre nesse espiral de informação, opção, eu preciso saber, eu preciso me conectar. Sabe, se desconecte um pouco, filtre, a palavra é essa, eu gosto dessa palavra filtre, né? Esse verbo. Filtre as informações que você recebe. Isso te ajuda a simplificar a sua vida e a viver mais contente com aquilo que você é. Outro passo interessante, saiba sempre recomeçar, virar a página e ir para frente. Gente, não existe uma vida sábia, feliz, sem recomeço. A gente precisa saber recomeçar sempre. Entenda que o seu erro, o que deu errado, não precisa ser definitivo. Tem gente que, por temperamento, por uma inclinação ali, falta de maturidade às vezes, vê tudo que é negativo como se fosse o fim do mundo, definitivo, acabou a minha vida, sabe? Saiba de uma coisa, é possível recomeçar. A Bíblia diz, livro de Lamentações, se eu não me engano, Lamentações, que as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs. Todas as manhãs. Por exemplo, hoje, talvez você acordou cansado, fazendo muita coisa, eu tive programa ontem à noite, tive gravação de programa ontem à tarde, mas a hora que eu levantei da minha cama, eu sabia, a misericórdia de Deus, as graças de Deus eram novas sobre mim nesse dia. Esse dia vai ser um dia de bênção para a minha vida e para a sua vida. Então saiba recomeçar. E recomeçar significa simplesmente recomeçar. Sabe? Aprender com o que passou, aprender com o erro e não se prender na culpa, na ruminação negativa, né? Porque a culpa e a ruminação negativa, filho, filha, elas não nos permitem contentarmos com o que nós temos. Contentarmos-nos com o que nós temos, elas não nos permitem celebrar a vida, né? Nos alegrar com a existência, com aquilo que é comum, né? E saiba que a gente não precisa de uma festa todo dia para ser feliz, não. A gente pode se alegrar com um cafezinho aqui da bancada, a gente pode se alegrar de encontrar as pessoas, só que nós estamos tão ocupados que a gente está perdendo o gosto da celebração da vida, né? Eu lembro, na Canção Nova, uma das coisas que muito me encantou quando eu vim para cá, irmãos, eu entrei já há quase 20 anos na Canção Nova, completando 20 anos daqui a pouco tempo, que era a capacidade que os missionários da Canção Nova tinham de celebrar a vida, né? Eu morei numa casa grande no pré-noviciado, com muita gente, na época na Casa de Nazaré, e era aniversário quase todo dia, porque eram 90 pessoas por ano. Era isso mesmo. Era aniversário e celebração, simples assim, às vezes um bolinho, um pãozinho com manteiga de manhã ali, aquela manteiga ruim que dava medo, né? Mas assim, aquela celebração, parabéns, e escreviam bilhetinhos, né? Colocavam na parede, parabéns, sua vida é uma bênção para nós. Então essas coisas, né, foram me encantando muito na Canção Nova, ver o jeito que os missionários celebravam a vida, ver que a gente não é rico, a gente não tem tudo, mas a gente é feliz, né?
na simplicidade. A gente trabalha com meio de comunicação, uma coisa, todo mundo pensa, olha, uma coisa... Se arrumar. Tudo grande, tudo. Não, mas a nossa vida é simples. Quem vai aqui na casa dos padres onde eu moro, vê que a vida é simples, né? Vai na casa dos missionários, dos leigos, então, nossa, muito simples. Mas a gente luta para celebrar a vida, né? E os motivos para celebrar, eles já estão aí, sabia? Se você olhar com fé, com esperança, você vai ver que os motivos de celebração já estão na sua vida. Contentai-vos com o que tendes. Próxima passo para a gente simplificar a vida, descomplicar e contentarmos com o que a gente tem entenda que a grama do vizinho nem sempre é mais verde que a sua. Filho, filha, às vezes a gente vai também perdendo a celebração dos detalhes da vida, a alegria no que a gente é, por causa do processo cáustico da comparação, né? O mundo de hoje, ele é muito competitivo, né? E eu sei que não é fácil, a gente vai gerando essa ideia da comparação. Às vezes o que faz sofrer não é nem o seu, vou dar um exemplo, a metáfora capilar aqui, física, não é nem a sua barriguinha ou a sua roupa que não está tão bonita, mas é porque você viu a outra que tem uma barriga que você julgou mais bonita ou uma roupa que você achou mais bonita. Então é a comparação que faz você sofrer, não é nem o fato em si. E como a gente se compara, né? Como nós somos seres que tendemos a nos comparar, mas precisamos pedir a Deus a graça, sabe, de simplesmente simplificar a vida nessa situação. Entender que tem coisas que são suas, são minhas e talvez não mudem, né? Ontem eu dizia no programa Para Ser Feliz também, eu atendi, né, como eu disse, o tema foi difícil. Eu dizia para uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade muito difícil, que toma remédio, está melhorando, graças a Deus, né? Eu estudo bastante essa área, falei para ela com bastante segurança o conhecimento que eu tinha, mas eu falei para ela no final, falei, filha, se você está me falando que o seu pai foi ansioso, que a sua mãe é ansiosa, que você foi criado de uma maneira ansiosa, você não vai deixar de ser ansiosa, me desculpa. Você vai aprender em Deus a administrar a sua ansiedade e a usá-la ao seu favor. Porque a ansiedade usada com sabedoria é uma bênção, né? Então, você não vai mudar a sua estrutura, não vai mudar aquilo que você é. Ah, mas é que o meu vizinho não age assim. Você não é o seu vizinho, você é você. E tem alguma razão para a gente ser aquilo que a gente é. Eu não sei muitas vezes, né? Mas tem alguma razão. E a gente tem que ter essa humildade diante da existência, sabe? Essa humildade de simplesmente aceitar o que a gente é e sem ficar se comparando tanto, né? Outra dica importante para você simplificar a sua vida. Não tente ser amigo de todos. Aprenda a dizer não. Sabe, como a gente se complica e entra em rascada quando a gente quer ser sempre amigo de todo mundo. Quando a gente quer sempre dizer sim para todo mundo. Já falei sobre isso aqui outras vezes, mas eu estou ouvindo as pessoas, né? Então eu vejo que é uma coisa que ainda continua acontecendo, né? Para simplificar, a gente tem que aprender a não ser amigo de todo mundo. Você não vai conseguir ser amigo de todo mundo sempre. Você não vai conseguir agradar todo mundo sempre. Então, às vezes, existem situações nas quais é saudável desagradar alguém. É saudável dizer não. É saudável colocar limites, né? Então, isso é importante também. E além de tentar dizer não, saber dizer não, aprenda que você tem que esquecer o que os outros pensam e nem valorizar tanto o que as pessoas pensam assim. Às vezes a gente valoriza tanto o que pessoas que não nos amam, não nos respeitam e não nos conhecem pensam. E fica dando um peso, um valor, isso gera um sofrimento emocional sobre a gente tão grande, né? Mas Deus quer nos libertar disso, para que nós centremos a nossa vida em Cristo, né? Sou o que Deus pensa de mim e nada mais, é o que dizia Santa Teresinha do Menino Jesus, né? Centrar a nossa vida em Deus, o que Ele pensa de mim, né? O que Ele tem para mim. Outra coisa muito importante, que eu já falei dentro do conceito anterior que eu abordei aqui, mas acolha as limitações da vida com serenidade. Acolha as suas limitações com serenidade. As suas limitações, elas te santificam quando você as acolhe com serenidade. Elas te tornam mais humilde, mais dependente de Deus, menos autossuficiente, sabe? Mais apto a receber ajuda, a ajudar, né? E uma última coisa aqui, para encerrar, perdi até a conta já, quantas eu falei, mas uma coisa que é muito importante, que rouba também os motivos da nossa celebração, é a mágoa que a gente traz com relação a gente mesmo. Perdoe-se. Perdoe-se.
Quem não se perdoa, quem tem sempre um dedo em riste contra si mesmo, um dedo apontado contra si mesmo, filho, filha, não consegue se alegrar com o que tem, o que é, não consegue celebrar a vida. Por quê? Porque a pessoa se sente sempre inadequada. E a pessoa não se dá a permissão para ser feliz, não se permite celebrar. Então lute para se perdoar, entenda que a melhor vida que existe é essa que você tem agora, é só ela que você tem, né? Então centre o seu coração em Deus, saiba que você é o que Deus pensa ao seu respeito e saiba que o momento para ser feliz é esse momento, você só tem ele, é o agora, é aí que Deus está com você, que Ele te ama. E centre o seu coração em Deus, reze mais. Se possível, depois retome essa pregação, essa partilha da palavra, melhor, e ouça novamente, deixe isso cair no seu coração, mande também para as pessoas que precisam ouvir, né? Mas deixa Deus fazer no seu coração a obra que é dele. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra que está libertando hoje muita gente. Obrigado porque muitas pessoas que estavam inquietas estão sendo libertas. Muitas pessoas que estavam perturbadas estão sendo libertas. Muitas pessoas que estavam tristes, agitadas, ansiosas estão sendo libertas. Obrigado, o Senhor liberta agora uma mulher que, em virtude de você se cobrar tanto, está tão amarga, filha. Isso tem gerado tantas dores em você que o seu pescoço está se petrificando, a impressão que você tem. Você não consegue mais mexer. De tão duro que ficou a sua nuca, seu pescoço, a coluna cervical atrás. O Senhor está libertando você agora, te libertando dessa tensão. O Senhor também está libertando pessoas que estavam desanimadas. Uma pessoa que você está numa cama, no hospital. Você estava muito desanimada, que você sofreu um acidente. Você sabe que você vai perder muito dinheiro para lidar com as consequências desse acidente. O Senhor está te prometendo, confia. Nada vai te faltar, você vai atravessar isso e vai sair mais forte do outro lado. Eu estou com você e providenciarei tudo que você precisa, que você precisa. O Senhor também está tocando uma pessoa que você se acidentou também, uma queda de moto, e perdeu o movimento da perna, ou partes do movimento. Isso gerou muita amargura em você. O Senhor está curando o seu coração e te dizendo, se alegre com o que você tem, que você é. Eu te amo, eu estou contigo. Muitas pessoas estão se sentindo profundamente amadas por Deus agora. Deus não te julga, filho, filha. Ele não te condena, mas Ele te ama. Ele te acolhe como um pai bom que Ele é. Muitas pessoas estão sentindo uma grande paz no coração, o amor de Deus. Estão se sentindo filhos e filhas de Deus nesse momento. Eu sinto também o Senhor libertando a mente das pessoas. Pessoas que estavam com uma fortaleza de negatividade, do mal mesmo, do inimigo na mente. O Senhor liberta nesse momento. Uma pessoa que você recebeu o resultado do exame e identificou isso, interpretou isso como uma sentença de morte. O Senhor está te dizendo, essa enfermidade não vai te levar à morte, mas nela eu vou manifestar a minha glória. Pessoas que estavam com pensamento de suicídio, de morte, estão sendo libertas pelo Senhor. Pessoas com desânimo profundo, com depressão, estão sendo alcançadas pelo Senhor. O Espírito Santo está te batizando agora, está infundindo em você uma alegria do céu. O Senhor também está libertando um homem, um rapaz, seu nome é Jefferson. Você tem vivido muitas lutas, você recaiu em vícios, filho, mas o Senhor agora está te lavando com o sangue dele, te libertando e te levantando. Esse mal que profetizaram negativamente sobre a sua vida não vai acontecer, não vão te assassinar. O Senhor tem uma vida nova para você, busque a Ele, vá para a igreja, se confesse hoje. O Senhor está te chamando a ser um apóstolo dele, a ser um instrumento dele, para levar a salvação dele a muitos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está agindo no nosso meio. O Senhor também vinha me trazendo a imagem de um grande machucado. E o Senhor tirava aquela casca, porque para você já estava cicatrizado. Mas o Senhor quer mexer na ferida que ainda estava ali debaixo. O Senhor quer te dar uma cura completa hoje. Eu sei que está doendo, eu sei que está difícil. Conforme o padre ia pregando, você ia sentindo este incômodo, mexendo de novo nesta ferida. Mas o Senhor quer mexer para curar, porque Ele não quer que você volte a esta vida de ansiedade, a esta vida de preocupações exageradas. O Senhor de fato faz uma obra na tua vida. Toma posse disso e se abra a esta graça do Espírito Santo e deixa Ele agir.
Deixa Ele agir, porque Ele começou a agir agora e vai agir ainda. Esta palavra vai ecoar na sua vida e você vai se lembrar destas palavras em momentos oportunos, mas se abra a graça e a ação do Espírito de Deus. E eu confirmo, André, essa oração, porque o Senhor quer ensinar muitos que estão acompanhando, Sorrindo para a Vida, com esse tema da ansiedade, e você não tem rotina. O Senhor te convida a organizar a sua vida. Então, você colocar horários, né, para você, não é um engessamento da vida, mas é o início de um processo de arrumar, né, o interior. Então, o horário de dormir, o horário para acordar, o horário para comer. Você não tem comido, você não tem bebido água, você não tem cuidado do seu físico e quer que as coisas estejam bem. E o Senhor está despertando você para esse novo tempo, mas é preciso que você realize isso. O primeiro passo, talvez o primeiro passo seja organizar o horário certo para dormir, e você vai conseguir. Talvez um dia fique um pouquinho além da atividade, passe um pouquinho do horário, mas você já está com esse desejo de organização. Obrigada, Senhor. Muito obrigado. Obrigada porque o Senhor quer uma qualidade de vida para nós. Eu quero confirmar isso que a Paula e o André rezavam, porque o ponto que ficou faltando mesmo de eu falar foi do organizar os compromissos e a vida. Mas eu falei, falta pouco tempo, eu vou deixar, mas Deus queria tanto que Ele trouxe aqui através da Paula e do André. Louvado seja Deus. Louvado seja Jesus. Submeta a sua vida à ação e à graça do Espírito Santo. Espírito de Deus, és bem-vindo aqui neste lugar. Sua casa é meu coração. Vem, Senhor, vem me possuir, Espírito. Faz morada em meu ser, faz morada em meu ser. Habita este lugar e organiza e liberta. Faz morada em meu ser. Habita este lugar. Vem, Espírito de Deus, vem, Espírito de Deus, me abra a tua presença, vem e faz morada. Tu és bem-vindo, Espírito. Esta é sua casa, faz morada em